Texto de Rui Leitão, publicado no jornal A União. O discurso que mudou a história do Brasil. O jornalista Márcio Moreira Alves, deputado integrante do MDB da Guanabara e autor do livro Torturas e Torturados, tornou-se um personagem importante da história política nacional nos anos da ditadura militar. O Brasil, nos dias que antecediam o 7 de setembro de 1968, vivia um clima tenso em razão das manifestações públicas de protesto ao regime de força que se instalara desde 1964. A juventude estudantil se afirmava como porta-voz da insatisfação popular ante o governo autoritário que os militares estavam impondo à sociedade brasileira, recebendo o apoio de intelectuais, religiosos, artistas e do povo em geral. Havia uma expectativa muito grande em relação às comemorações do Dia da Independência, quando os militares procuravam acender o sentimento cívico nacional, estimulando participação patriótica dos colégios nos desfiles de 7 de setembro. As lideranças estudantis enxergavam nesse evento a oportunidade de expressar o repúdio coletivo ao regime, tirando o brilho das marchas comemorativas da data e provocando os ditadores. Essa intenção ganhou força a partir do discurso histórico proferido pelo deputado Márcio Moreira Alves na Câmara Federal no dia 2 de setembro de 1968, sugerindo o boicote às comemorações do 7 de setembro. Ele fazia um apelo ao país para que não permitissem os filhos brasileiros desfilarem no 7 de setembro ao lado de militares carrascos e que as moças não dançassem com cadetes no baile da independência. Não imaginava o deputado que aquele pronunciamento mudaria a história política nacional. O discurso teve pouca repercussão, mas os ministros militares o consideraram uma ofensa às Forças Armadas. Instalava-se a partir dele a crise que culminaria com a edição do AI-5. A Procuradoria-Geral da República decidiu solicitar ao STF a cassação do parlamentar por uso abusivo do direito de livre manifestação e pensamento em injúria e difamação das Forças Armadas. O processo, no entanto, para ser aberto, necessitava da autorização da Câmara dos Deputados. A maioria dos parlamentares, inclusive da Arena, resistiu à proposta de conceder licença para dar sequência ao processo de cassação,
com o plenário confirmando a negociação no dia 12 de dezembro, após ouvir o discurso de defesa do deputado. Antes da manifestação da Câmara, ele afirmou: apagado o meu nome, apagados os nomes de quase todos nós da memória de todos os brasileiros. Nela ficará intacta a decisão que em breve a Câmara tomará. Não se lembrarão os pósteros deputados cuja liberdade de exprimir da tribuna o seu pensamento é hoje contestada. Saberão, todavia, dizer se o parlamento a que pertenceu manteve a prerrogativa da inviolabilidade ou se dela abriu mão. Naquela memorável sessão presidida pelo mineiro Bonifácio Andrada, mais conhecido por Zezinho Bonifácio, 216 deputados votaram contra o pedido de licença para processar o parlamentar. 141 a favor e 12 se abstiveram. O governo do general Costa e Silva usou o episódio para baixar o AI-5 na sexta-feira, 13 de dezembro, e escancarar a ditadura. O deputado, a pedido dos ministros militares, foi processado com base na Lei de Segurança Nacional, ainda que a Constituição Federal de 1967, em seu artigo 34, previsse que deputados e senadores eram invioláveis no exercício de mandato por suas opiniões, palavras e votos. E no parágrafo 1º dizia que os membros do Congresso Nacional não poderiam ser presos, salvo flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença de sua Câmara. Caçado pelo AI-5, deixou clandestinamente o país ainda em dezembro de 1968 e só voltou em 1979 com a anistia. Foi, sem dúvida, um dos políticos mais enfáticos no enfrentamento da ditadura, chegando a proclamar em um de seus pronunciamentos: o que este regime militar fez no Brasil foi transformar cada farda em objeto de execração do povo, transformando as Forças Armadas em vale-acolto de bandidos. Era um defensor intransigente da democracia.